A gente vai conversar sobre o autismo. Acompanhe esse VT, depois a gente vai aprofundar no assunto. Vamos lá. O autismo é um distúrbio do neurodesenvolvimento que afeta principalmente a socialização, a comunicação e os comportamentos do indivíduo. Dados mais recentes indicam que 1 a cada 44 crianças nos Estados Unidos é diagnosticada dentro do espectro autista. Além disso, sua prevalência é entre meninos. Estudos são realizados constantemente para entender como o transtorno do espectro autista, ou TEA, como também é chamado, se desenvolve no ser humano. Alguns acreditam que seja por conta de fatores genéticos, e outros que ainda há fatores externos durante a gravidez, como estresse e contato com substâncias tóxicas. Apesar de tudo, o autismo ainda gera dúvidas e preconceitos na sociedade, e muitas vezes dentro da própria família. Acompanhe o Papo Reto de hoje e entenda mais sobre o autismo. Olha aí, gente, eu estou recebendo aqui na Rede Vida de televisão, Tainara Morales, psicopedagoga. Olha o tamanho do currículo dela, que, gente, ó, pós-graduada em psicopedagogia clínica institucional, pós-graduada em análise de comportamento aplicada, com MBA em gestão de pessoas, liderança, psicologia positiva, mestranda em neurociências, fundadora da Arte Psico, né? Isso. É uma clínica interdisciplinar especializada em análise de comportamento aplicado, focada na intervenção comportamental intensiva. Gente, já atendeu a clínica Pesquisa, Saúde e Educação é em São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo. São Bernardo. Eu já atendeu mais de 800 crianças de 0 a 16 anos, promove um trabalho interdisciplinar entre os profissionais da área de psicologia, psicopedagogia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, musicoterapia, psicomotricidade, fisioterapia, ecoterapia e neuropsicologia. Muita coisa. Pelo amor de Deus, seja bem-vinda. Obrigada, Obrigado padre. por você estar aqui com a gente na Rede Vida. É muito importante a sua presença aqui para a gente conversar sobre isso, para que a gente possa entender, compreender, né, evitar às vezes tanto preconceito que ainda existe, né, Tainara? Com certeza, muito ainda. Tainara, o que é o autismo mesmo que as pessoas pudessem? Porque a gente fala bem mais hoje sobre autismo. Antes a gente não tinha uma definição e a gente também não tinha de uma maneira tão bem conceituado o autismo, né? Sim, na verdade, antigamente tinham vários tipos de diagnóstico, né? Sim. Então, lá atrás, era confundido até também, né, como psicose infantil. Então, tem uma história bem vasta. Hoje, né, com essa questão da mídia, né, vem aparecendo bastante. Então, assim, pelos estudiosos, é um transtorno do neurodesenvolvimento, é uma síndrome comportamental, onde afeta, né, o comportamento do indivíduo. Então, existem uns sintomas, né, mais comum, que é a falta de interesse, né, no outro, a questão de socialização. Isso, que é, né, o contato com o outro, eles esquivam, né, foge bastante. E o movimento, né, estereotipado, algumas repetições. O contato visual, então são esses sintomas que a gente consegue identificar. As pessoas usam o termo transtorno do espectro autismo? Isso. Então, por que isso? Porque, que o espectro, ele é bem variado. Sei. Então, desde do nível que a gente fala leve, um moderado e um severo. Então, muitas das pessoas não entendem que, o meu filho é leve. Fala que isso é mais fácil. Não, pelo contrário. A gente tem um leque, né? Hoje a gente fez uma saída social com autistas leves. Então, a gente está preparando esses autistas para interagir com outras pessoas. E é muito difícil. Enquanto um severo precisa também de muita assistência. Então, é um leque. É bem diversificado. É bem difícil em ambas partes. De leve, moderado e severo. Tainara, antigamente, quando não existia esses estudos, esse aprofundamento, de repente você olha, como você falou, você olhava, falava que o menino tinha um problema. Tinha um problema o pessoal usar problema de cabeça. Na roça, tem um problema de cabeça. Mas não sabia muito bem identificar o que era, né? Que era. E o diagnóstico, como é feito? Porque deve ser muito difícil. Tendo um espectro tão grande, como é que acontece esse diagnóstico? Na verdade, né, a mãe, né, começa a identificar, né, começa a ver que tem alguma coisinha diferente na criança, né, e aí leva para um profissional da saúde. Mas que idade isso geralmente ela começa a notar? Hoje a gente trabalha com a intervenção precoce. Então, a partir dos 3 meses de idade... Você tá brincando, já dá para perceber? Dá para rastrear já alguns sinais de atraso do neurodesenvolvimento. Que isso?
Não necessariamente eu posso fechar como TEA, né, que é o autismo, sei. mas a gente começa a colocar essa criança em intervenção o quanto antes, treinar os pais o que fazer em casa para essa criança desenvolvendo. E aí, mais para frente, o médico fecha esse diagnóstico, se é ou não. Se não for, bem, tratou, e se é, continua a terapia. Que interessante, meu Deus do céu. Você fala do... você usou neurodesenvolvimento. Neurodesenvolvimento, porque existe alguma... na fisiologia, na questão do... A questão do cérebro mesmo deles é diferente, né? As arquiteturas do cérebro é diferente. É diferente. Sim, com certeza. E eles são muito visuais também, então assim, 60% do campo de visão é visual, então se a gente faz uma pesquisa sobre o cérebro deles, é diferente do quem não tem um atraso. É diferente, que interessante, né? E esse diagnóstico é feito em bebê ainda, você falou, a partir dos 3 meses? Sim, a mãe nota sinal, leva para um pediatra, né? O pediatra avalia, vê, né, se está tendo, né, algum atraso, conversa com a mãe e coloca para intervenção. O próprio pediatra faz isso? O próprio pediatra. Só que hoje, né, atualmente, a gente tem os neuropediatras, que eles também fecham esse diagnóstico. Olha, eu tô achando muito interessante a explicação que você dá pra gente, porque eu acho interessante que as mães, os avós, as pessoas que possam identificar, né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Existe alguma coisa nas pesquisas que possa trazer pra gente? Existe alguma coisa que desencadeia isso? É hereditário? Porque sempre fica essa pergunta, né? Sim. Ah, é hereditário, eu tive alguém da família e tal. Tem alguma coisa? Os estudos apontam que ele é genético. Genético. Porém, há estudos também que é ambiental. Então, assim, no nascimento também pode ocorrer. Mas a causa principal é genética. Tá? É genética? Ou seja, a gente tem que pensar nos 2 eixos, né? Deixa eu te falar uma coisa. Se é genético, existe algum exame, de repente, genético que confirme isso ou não? Hoje não tem nenhum tipo de exame que confirme, somente o clínico, né? Que é o médico ou um profissional especializado que pode, né, encaminhar para um médico fazer o diagnóstico. Porque aí você vai ver, você vai notar, vai conversar e tal. Você, como profissional que trabalha com isso, você tem um olhar mais clínico para isso. Você tem essa capacidade de perceber. Sim, sim. Até é difícil nas festas que eu vou, né? O pessoal fala, olha, né? A gente começa a ter um parâmetro de uma criança que não tem atraso, uma que tem, você fala, tem alguma coisinha ali, né? Olha. Então, e existem as avaliações que os profissionais também faz, né? Para poder ver se tem algum testes, traço. assim, que são feitos. Exatamente. Tem um que é até acessível, chama MChat, que pais, professores podem estar aplicando. Chama MChat, isso. É um teste que você faz? Isso, é um teste padrão, tanto profissionais como pais e escola pode estar usando. Encontra também na internet, é MChat. MChat. A pessoa pode aplicar isso? Exatamente, é um questionário, né? E ali vê o rastreio. Aí leva para um médico, ele confirma ou não. Sempre seria o neuropediatra ou o psicólogo que vai fazer? Na verdade, né, como nós não somos médicos, a gente faz uma avaliação, encaminha ou para o pediatra, ou para o neuropediatra, ou para o psiquiatra. E eles que fecham o diagnóstico. E deixa eu te falar uma coisa. Questão de homem e mulher, menino ou menina, existe se tem mais meninos, se tem mais menina, existe uma experiência, uma estatística? A probabilidade é em meninos, porque a cor do autismo, ela é azul, né? Então... Como assim, cor do autismo? A gente faz os símbolos, né? Os símbolos do autismo, ele é azul. Agora que tá um pouquinho, né, esvainecendo isso, mas a probabilidade, a maioria são meninos. Em meninas é um pouco mais difícil, mas também tem, hoje tem muitas meninas. E mulheres também na vida adulta sendo diagnosticado, mas o maior é homens e meninos. Na vida adulta, de repente, a pessoa pode descobrir que ela tem um autismo na vida, depois de muito tempo? A gente tem muitos autistas aí Você tá brincando? na vida adulta que eles são autistas. Que não percebe, que não percebeu. E é sutil, só um profissional da saúde ou especializado que vai saber se é ou não. Eles dizem que o Messi, né, aquele jogador, ele é autista. É verdade isso? É verdade? Olha, dizem que sim, mas se a gente for olhar pelo um olhar clínico, a questão de socialização dele, né, como ele reporta com o outro, a interação, ele tem sim uns sinais. E interessante isso, porque a pessoa pode, depois de mais velha, ela perceber que ela tem... Sim, isso acontece muito com os próprios pais. Então, geralmente, eles levam a criança para se tratar e começa a perceber. Então, outro dia, teve um pai que falou, você consegue fazer uma avaliação em mim? E uma pessoa super sociável.
E aí algumas coisas têm alguns sinais. São imperceptíveis, mas tem. E a pessoa sabe também, às vezes. Interessante que a palavra autismo vem dessa coisa de estar voltada para si mesmo, né? Exatamente. Mas não é só isso, né? Não é só isso. Não, tem vários, como você é um espectro, né? Ele é amplo. Alguns vão ter alguns sintomas, o outro não. Um vai ter inteiramente, pode ser severo, o outro não. Então é bem peculiar. Quando chega a ser severo, como você fala, isso a pessoa praticamente ela não tem condições de socialização nenhuma. A gente sempre tem que resgatar no indivíduo a questão de qualidade de vida para ele. Então, a gente vai fazer uma avaliação, um plano de ensino para esse indivíduo e ver o que a gente consegue ensiná-lo. Primeira coisa é a autonomia. Então, assim, por mais que ele tenha toda essa questão, né, de déficit bem severo, a gente consegue investir em ensiná-lo alguns repertórios comportamentais. Então, eu sempre vou focar em alguma coisa que ele vai conseguir fazer. E você disse que ele é genético, ele tem algo a ver com a estrutura cerebral, mas não há medicamento, ou há medicamento? Tem medicamento para controlar alguns sintomas. Ah, entendi. Então, eu tenho casos de autistas leves que tomam, um exemplo, na fase de alfabetização. A criança não conseguiu se alfabetizar, o médico prescreve e também depois retira. Tem uns que vão permanecer com o remédio para o resto da vida, tem uns que é apenas passageiro. Então, depende do sintoma que esse indivíduo apresenta, as comorbidades que a gente fala. Que são os outros subtipos de... Então, o remédio não é para você curar o autismo, é para você, de repente, dar uma qualidade de vida melhor para as pessoas. Você disse que, às vezes, a pessoa tem movimentos também... Repetitivos. Eles têm uns flaps, eles ficam com a mãozinha, às vezes assim. E isso é autorregulação, ele precisa se regular. Muitas das vezes, a gente não pode tirar todos esses movimentos deles. Isso é importante. É importante. Por isso que existe uma terapia chamada integração sensorial, onde o terapeuta ocupacional estimula esses movimentos no qual ele precisa. Se ele tem muito em excesso, o médico põe um medicamento para reduzir, mas ao mesmo tempo ele precisa ter alguns. Esses movimentos repetitivos que dá uma certa estabilidade para ele. Exatamente, aonde ele fica, que são 5 sentidos, né? Visão, olfato, paladar, tato. E essa coisa que às vezes o autista tem, ele tem muito de pegar um ponto e se fixar naquele ponto, não tem? A gente fala que é uma obsessão por aquilo, né? Então, ou ele vai saber tudo sobre aquilo. Entendi. E aí pode ser que numa outra fase ele goste de outra coisa. Tem uns que gostam muito de dinossauros, outros de animais. Sei. Então é uma fixação por aquele objeto ou algo de interesse. Então normalmente eles sabem a Bíblia, o livro daquilo. Tudo, né? E com perfeição às vezes, Exatamente. né? Aquela chamada síndrome de Asperger, né? Isso. Que geralmente a gente conhece por causa daquele personagem Sheldon no Big Bang Theory. É um espectro do autismo? Hoje, com a mudança do DSM-5, então tudo englobou dentro do autismo. Então, a síndrome de Asperger, ela fica dentro do TEA, transtorno do espectro do autismo. E aí, agora, dia 2, se eu não me engano, de janeiro, a gente está trabalhando agora com a CID-11. Né, que é da Organização Mundial de Doenças, né? Então, e transtornos. E no qual agora tem essas mudanças que vêm as comorbidades. Então, tudo é autismo. Tanto a síndrome de Asperger está dentro do autismo. Também está dentro do autismo. E aí, dentro desses subtipos, eles começam a separar o que é leve, se tem outro tipo de transtorno. Então, o médico consegue fazer o diagnóstico preciso e dá para a equipe poder trabalhar, né, em cima dessas comorbidades. O que um pai, uma mãe tem que ter atenção vendo nos filhos, quando os filhos no seu desenvolvimento? O que mais os pais têm que ter atenção em relação a isso? Na verdade, padre, desde o nascimento, né? A mãe precisa ter uma gestação tranquila, né? Porque como a gente tem alguns estudos que falam, né, sobre ser genético ou ambiental, então é desde o começo uma gestação tranquila e a gente participar dos marcos de desenvolvimento dos nossos filhos, né? Então, ver se a criança tem um contato ocular, se essa criança sorri. Contato ocular significa olhar no olho, olhar para as coisas. Exatamente, como a gente está tendo aqui. Isso. Sorrir. Sorrir, eu sorrio para a criança, ela retribui para mim. Sei. Ela espera a vez dela e ela deixa eu também. Então, assim, são trocas sociais, né? Então, na própria amamentação, a mãe consegue identificar se esse bebê está olhando, se ela consegue interagir. Se
Se é um bebê que chora muito, é um ponto de interrogação. Se é um bebê que a gente faz um soldo, um capta, né? Então, assim, tem vários, né, êxitos que a gente pode ali investigar. Então, o ideal é os pais saberem o que é o marco do desenvolvimento da criança e normal. E se tem algo ali que está errado, procurar um profissional da saúde. Tem sinais que facilita pra gente a identificação? Assim, Sim, esses mesmos no qual eu te falei. O olhar. O olhar, a troca, né? Se a criança responde a sorriso, se a criança escuta também. Um bebê que chora muito, alguma coisa também que a gente precisa prestar atenção. Se ela não aceita o contato com o outro, se ele não aponta também. Isso, não apontar Isso também. é muito importante. Balbucio também a criança tem que ter. Tem crianças que estão dentro do espectro, né? Ou algum atraso não tem. Então é um bebê, assim, às vezes que é molinho, não senta, não tem a questão do tronco, né? Então, assim, a gente tem que ficar atento. O ideal é procurar os marcos de desenvolvimento infantil. E o pai e a mãe lê, né? E fala, olha, meu filho está correspondendo a essa idade, ele está fazendo isso. Então, isso é interessante para as mamães e para os papais. Na verdade, você trabalha justamente com o desenvolvimento, o tratamento, né, gente, o tratamento não é medicamentoso, mas o tratamento ele vai ser sempre feito praticamente pelos pais, então. Na verdade, assim, a gente fala que é uma junção, né, uma tríplice. Casa, a casa da criança, a clínica, onde ela faz o tratamento, e na escola. A gente tem que promover generalização, porque muitas das vezes o autista não consegue fazer o que ele faz comigo, fazer com a mãe e com o pai, ou vice-versa, ou na escola. Então, a gente tem que ter o tratamento. Hoje, a gente trabalha com análise do comportamento, então é uma ciência na qual modifica comportamento, tanto humano ou dentro, né, de empresas. Então, a gente trabalha com um plano de ensino para o indivíduo e os pais participam. Eles têm que ser... a gente tem que colocar para os pais o que é mais importante, o que eles têm que trabalhar em casa. Então, eu tenho que ensinar para o pai o que a gente está fazendo para ele fazer em casa e também na escola. Tainara, essas pessoas, as pessoas, os autistas são considerados pessoas com deficiência? Sim. São? Sim, entram no PCD. Entram como pessoas com deficiência. Sim. Né? E deixa eu dizer, só para a gente terminar, eu estou te explorando demais aqui, porque você é ótima, né? Mas quando um pai, uma mãe, alguém da família recebe um diagnóstico desse, não precisa se desesperar, né? É que é bem complexo a gente falar sobre isso, né? Que a mãe idealiza um filho saudável, né? Sim. Então, normalmente as mães entram num luto, né? Até a descoberta do diagnóstico. Mas isso tende a melhorar, é a questão de aceitação. Então, a gente fala para procurar uma terapia, um psicólogo, a própria mãe, né? A família. Porque a gente trata tanto o núcleo familiar como a criança. A gente trabalha com as duas partes, né? Então, assim, é muito complexo eu te falar. O ideal é procurar uma ajuda sempre, né, de um profissional, porque é difícil para a mãe, para a família. Tem toda a questão da sociedade também, né, de aceitação, de falar que o filho tem, né, de mostrar, tem pais que não aceitam. Isso é verdade, né? Então, o ideal é isso, é a questão de aceitação, mas vai ter um período que possa ser, a maioria melhoram das mamães, elas começam a entender. E há um progresso quando há um acompanhamento, não é? Eu falo que só há progresso se a família estiver junto. Porque se eu treino a criança, eu tenho que treinar a família. Isso. E tenho que treinar a escola. Então, assim, eu sempre vou precisar da mãe e do pai. A mãe e o pai, eles têm que assistir a terapia, até eu falo. Porque ele consegue ver o que eu estou ensinando para ela poder fazer em casa. Porque eles entram, às vezes, em crise e os pais não sabem lidar. Então, a gente ensina como lidar. Muito bom. Gente, eu conversei com a Tainara Morales, psicopedagoga, expert. E olha, eu vou te falar, como você é boa para explicar as coisas para... Nossa, obrigada. Mãe, que beleza. Gente, por favor, entre em contato mesmo, que eu vou dar aqui, ó, no Instagram. Atenção, no Instagram. @arte.psico. É isso mesmo. @arte.psico. Acho que toda família que, de repente, às vezes vai enfrentar, ou não precisa estar enfrentando isso, mas precisa ter uma orientação fundamentada como essa, né? Então, seguir uma página dessa, seguir um Instagram desse é muito importante para você saber sempre do que tá, dos estudos, das pesquisas e tudo. @arte.psico. Ou então no site www.artepsico.com.br, artepsico.com.br, e no canal do YouTube Arte Psico no canal do YouTube. Acho muito importante, família que tem alguém com autismo, a família que de repente se preocupa com a educação dos seus filhos,
tem que estar inteirada sobre isso, mas sem fake news, sem bobagem por aí, alguém que realmente seja fundamentado, abalizado, como é a Tainara. Muito obrigado. Obrigada viu, Tainara? eu, padre. Obrigado, Eu que agradeço. viu?